A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia, lá no livro de Esther, no capítulo 2. Eu vou ler para vocês o versículo 12, que a palavra fala assim. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava sua vez de ir ao harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém e era entregue aos cuidados de Sagaz, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado. A moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e admiração dele, como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Depois, ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reinado inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Irmãos, Esther, ela tinha um nome, antes de ser chamada de Esther, alguns pronunciam Hadassa, porque começa com H o nome, e alguns falam a palavra Hadassa em H, começando com H, o som de R. Então, alguns falam Hadassa e uns falam Hadassa. Ela foi criada pelo primo, porque ela não tinha mais o pai, não tinha mãe, e Deus muda o nome dessa moça e coloca ela dentro do palácio, porque ela tinha um nome judia, a palavra Hadassa ou Hadassa significa murta, então, que é um arbusto. Então ela adentra dentro do palácio com um propósito maior, porque Deus tinha algo maior na história dela. Mas o que Deus pediu que eu entrasse nessa palavra, que é o mais interessante, é que as pessoas que tinham posse naquela época colocavam nas vestes da esposa várias pedras preciosas. Então, colocavam adornos nas vestes da esposa para mostrar o poder financeiro que ele tinha. Então, as mulheres andavam adornadas com muitas pedras preciosas. E essas pedras preciosas pesavam nessas roupas. Então, a roupa real aqui, ela tinha um peso absurdo. Tem uma parte aqui que eu li que fala que as moças podiam levar o que quisesse quando elas fossem para a presença do rei. Então, elas poderiam colocar a quantidade de pedras que quisesse, as peças de ouro que quisesse naquela roupa. Mas as roupas ficavam pesadíssimas, né? As roupas chegavam a pesar 60 quilos. Então, quanto mais peso você colocasse na roupa, pior ficava para você ficar com aquilo. Porque pesava muito. Muito, muito, muito mesmo. Mas aqui, tem uma passagem aqui que eu li para vocês, que Hegai aconselha Esther a levar só algumas coisas. Então, ela vai com uma roupa que já pesa uns 60 quilos, e ela é a única que consegue ficar o tempo necessário diante do rei com aquela roupa real ali, pesadíssima. Então, ela conquista o rei pela postura dela, por ela conseguir ficar com aquela roupa pesada diante do rei. E veste, roupa, que na Bíblia significa mudança de fase. Então, todas as vezes que Deus ia honrar alguém, Deus mudava as vestes. A pessoa passava a ter uma veste real. Isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Saul. Então, aconteceu também com José, né? José, quando foi mudar de fase, quando ele foi honrado por Deus, foram trocadas as vestes dele, né? Então ele desfilou diante do povo egípcio ali, ao lado do de Faraó na época, com umas vestes reais ali. Ele estava sendo coroado ali, né? Estava sendo honrado, estava abaixo do rei ali de Faraó.
E Esther a mesma coisa. Quando ela mudou de fase, quando aqui o rei Xerxes escolhe Esther, ela está com as vestes reais. Foi a única menina que conseguiu ficar com aquela roupa extremamente pesada, que pesavam 60 quilos, né? Porque estava cheia de pedraria. Só que ela não exagerou nessas pedrarias como as outras exageraram. Então a gente não pode, diante das exaltações que Deus nos traz para a nossa vida, deixar isso subir a nossa cabeça. Fazer com que a gente venha a ser soberbo, com que nós venhamos ser orgulhosos, venhamos ficar metidos diante da exaltação que Deus nos traz, passando a pisar no outro, humilhar o outro. Porque tem muitas pessoas que Deus não vai exaltar. Deus não vai chegar a passar por um nível muito alto financeiramente falando, porque vai pisar em outras pessoas. Isso vai subir a cabeça. Vai fazer com que essa pessoa se torne uma pessoa soberba, né? Porque sobe. A pessoa está sem nada, passa por anos de provação. Quando Deus vem e exalta, aquilo sobe a cabeça da pessoa. A pessoa acha que pode se tornar arrogante, ser superior a outro. Então tem pessoas aí que talvez nunca saiam da provação, ou Deus nunca passe de um nível maior do que o que ela já tem, pode até ajeitar a vida dela num determinado ponto, mas ela nunca vai subir para um patamar maior. Por quê? Porque ela não vai conseguir ser humilde, né? E muitos até abandonam a vida com Deus, abandonam a obra, porque acham que chegou num patamar que não precisa mais fazer a obra. Se sente tão superior, né? Que acha que não precisa. E Deus não tem isso para nós. Deus tem o quê? Vestes novas, exaltação, mas Ele quer o quê? Humildade. Então Deus está falando para você, diante dessa palavra aqui que eu li e da explicação que eu te passei. Deus vai exaltar você, tem vestes novas para você. Entendeu? Mas não é para você esquecer a sua essência em Cristo. Então você não pode ser humilde, você não pode se tornar uma pessoa arrogante, você não pode deixar o dinheiro, a condição, o status que Deus vai te dar subir a tua cabeça. Porque o caminho não é esse. E do mesmo jeito que Deus exalta, Ele também abate. Aqui Ele tirou Vaste, entendeu? Porque ela não se submeteu ao que o rei queria naquela época, né? Ele queria mostrar que ele tinha condições de vencer a guerra. Ele fez toda uma festa para receber todos os governantes naquela época, mostrar que ele tinha poder. Quando ele pede para a esposa vir, que Vaste era a rainha na época, ela o envergonha. Ela confronta o rei diante de uma reunião que ele estava fazendo que tinha uma importância maior. Porque ele estava mostrando para aquelas pessoas, para aqueles governantes que estavam com ele, para aquelas autoridades que estavam com ele, que ele tinha capacidade de vencer a guerra. Né? Então ele fez toda uma preparação no cenário em que ele estava, né? Naquele salão de festa, com adornos tudo em ouro, prata. Né? Ele, ao invés de servir as bebidas na época, o vinho em taças de vidro, ele serviu em taças de ouro. Ele queria mostrar que ele tinha poder. Na hora que ele manda essa mulher vir, que é a rainha, que tinha que estar junto com ele e obedecê-lo, ela não vem. E isso demonstra para as pessoas que estavam ali que ele não tinha autoridade sobre a mulher. Um homem que não tinha autoridade sobre a mulher não teria também autoridade para vencer uma guerra. Então, ele se reúne com as pessoas que estavam ao redor dele, com os conselheiros dele, e entristecido ele pede um conselho. Aí aconselham ele a tirar ela de lá, e ele se entristece com aquilo, porque ele gostava dela, não era o que ele queria. Mas existiu aquela situação ali que ele, como rei, ele não podia voltar atrás na palavra dele. Né? Uma vez que ele decretou algo, ele não poderia voltar atrás. Então ele decretou que ela ia ser instituída como rainha, ele não tinha como voltar no decreto dele. Porque uma vez que decretou, era uma lei. Então não tinha como voltar atrás. Aí ele vai lá, aconselham ele, para ele sair da tristeza que ele estava, que ele arrumasse uma nova esposa. Foi a hora que reuniu todas essas meninas, que elas foram lá, passaram por todas essas seleções, para que Esther fosse coroada como rainha. Então Deus tem propósito em tudo. É um processo, às vezes um processo doloroso. Mas o que Deus está falando para você? Que essas vestes representam uma nova fase na tua história. Mas não é para você se engrandecer diante dessa fase que você vai entrar. É para você permanecer com a essência que Ele te deu. Porque toda aprovação que Deus faz a gente passar é para um tratamento. Então, quando nós passamos por esse tratamento, Deus ensina a gente a ter o caráter dele, a humildade dele. Então, Ele não quer que você perca isso diante de uma exaltação que Ele venha te dar. Então, nunca se esqueça de onde Deus te tirou.
E não seja arrogante e prepotente, porque o caráter de Jesus não é esse. Deus quer que você seja humilde, que você abrace as pessoas, que você seja uma pessoa gentil, que você continue com a essência que ele te deu diante desse deserto, desse vale que você está passando. Tá? Então toma posse dessa palavra, porque está chegando aí exaltação para você. Está chegando uma nova fase. Essas roupas reais aqui significam mudança de fase. Todas as vezes que Deus quer honrar alguém, você pode ver lá na Bíblia. Todas as histórias, quando Deus exaltou, houve uma mudança de vestes. Né? Deus trocou as vestes de vergonha por vestes de honra. Então eu vou entregar essa palavra para você, falando para você aquilo que Deus mandou te entregar, que você está entrando numa nova fase. Está chegando uma mudança de fase na tua história. E você precisa permanecer com a essência que Deus te deu. Então não esquece o que você sofreu durante todo esse processo, porque o sofrimento que Deus trouxe para a tua vida não foi para destruir você, mas foi para polir você. Para você ter a essência e o caráter de Jesus. Então não perca isso diante da sua exaltação. Porque o mesmo Deus que exalta, ele também abate. Tá? Então não se esqueça. Se Deus te der um carro, eu não sei o que ele vai te dar nessa exaltação, mas dê carona para os irmãos. Abençoe aquele que não tem. Sabe? Não é para você desfilar. É para você usufruir. Porque Deus quer colocar você no melhor. Mas não seja arrogante ao ponto de não abençoar aquele que precisa. Porque o propósito de Deus, quando ele nos dá as coisas, é para que a gente venha abençoar o outro. A Esther é um exemplo grande disso. Deus colocou ela lá, colocou ela com vestes reais. Ela foi a única menina que conseguiu ficar com aquela roupa durante os períodos, o período que ela tinha que ficar ali diante do rei com 60 quilos. Ela foi a única que conseguiu ficar com aquelas vestes reais. Mas tinha um propósito maior. Era para ajudar o povo de Deus ali. A presença dela era para isso. Para que Deus desse estratégia. Porque uma vez que revogou, uma vez que foi colocado lá o anel selo numa lei, isso é cultural. Não podia jamais voltar atrás. Então não tinha como revogar aquela lei. Então todas as vezes que um rei vai lá, coloca o selo real ali naquela lei, aquela lei tem que ser cumprida. Então não tem como voltar atrás. É uma questão cultural. Hoje em dia funciona mais ou menos assim. Né? É decretado uma lei lá, não tem como você tirar aquela lei. O que eles vão fazer? Tentar criar outras leis para derrubar aquela, mas até conseguir isso é complicadíssimo. Mesmo a gente vivendo num sistema democrático, existe toda uma hierarquia dentro do sistema que é complicadíssimo. Naquela época, o rei, quando batia ali o anel selo, não podia ser revogada aquela lei. Então era muito complicado. Então, existiam leis também que eram complicadas ali com relação ao povo de Deus que não podia ser voltado para trás. Então tinha que ser criada uma nova lei, tinha que ser feito algo que viesse favorecer o povo de Deus. Então, Deus tem propósito em tudo e nada é impossível para Deus. Se Deus tiver que fazer novas leis para favorecer você, para te exaltar, te dar uma fase nova, Deus faz. Se Deus tiver que abater alguém para colocar você lá, colocar você no trono, Deus também faz. Então não se desespera diante do processo. Mas não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça da essência que Deus te deu, que é essa que nós não podemos perder. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Porque o maior problema das pessoas não viverem as promessas de Deus é que vocês não deixam Deus trabalhar na história de vocês. Vocês estão sempre colocando a mão. Está sempre dentro do achismo. Né? Deus está mostrando, Deus está dando sinais, está mandando acalmar, está mandando ficar quieto, não falar, não agir, aguardar, e as pessoas não têm paciência para obedecer. Não consegue ser obedientes. Uma pessoa que não é obediente, ela não consegue avançar. Tá? Então Deus está mandando entregar essa palavra. Está chegando exaltação, está chegando mudança de fase na tua história. Tá? Toma posse dessa palavra, guarda no teu coração. Quando chegar essa exaltação, agradeça o Senhor e não esqueça da sua essência com Cristo. Tá? Não se torne uma pessoa arrogante diante daquilo que Deus vai fazer na tua história, porque é algo grande que Deus vai fazer. É algo visível. Tá? Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria. E que Deus venha cada dia que passa te abençoar mais. E colocar mais aquilo ainda que é dele, que é o caráter dele, o amor dele dentro do teu coração. Que você seja sal nessa terra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.